Boa noite, irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você recebe essa graça, essa paz? Hoje, nacionalmente, mundialmente falando, é um dia festivo para nós cristãos. É um dia de júbilo, de alegria, de festa, de festa. E a gratidão gera celebração. Um coração grato, um coração agradecido, gera júbilo, gera alegria, gera celebração. Eu quero convidar você uma vez mais, vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, com um coração grato, rendido a um Deus que é amor, um coração grato pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos participando juntos da ceia do Senhor. É uma comemoração. Fazemos isso para relembrar, para afirmar, reafirmar a nossa aliança com Deus que é amor. A escolha foi dele. Deus escolheu amar você. Deus escolheu nos amar. Isso é graça. Nós não merecíamos. Nós estávamos distantes de Deus, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é graça, favor imerecido. E nós queremos celebrar, nós queremos adorar, nós queremos honrar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Faça isso de todo o coração. Eu tenho certeza, nós temos motivos, muitos motivos de gratidão a Deus. Nós temos e encontramos muitos motivos neste domingo que comemora-se a Páscoa, nessa semana que comemora-se a Páscoa. Nós temos motivos de louvor e gratidão a Deus. E nós podemos expressar isso através da nossa oração, através de um coração grato, através de palavras, através da música, através da dança, através da festa, Por isso tem um banquete. Você já participou de uma festa sem música, sem comida e sem bebida? Uma festa sem música, sem comida, sem bebida não é festa. Pois nós estamos numa celebração, estamos numa festa. Temos música, temos bebida e temos comida. E nós somos os convidados especiais. Nós somos convidados especiais. Nós somos os filhos. Os filhos. E por isso nós celebramos o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E quem é que pode participar desse momento? Aqueles que creem. A ceia é ceia do... É do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. E nós temos essa convicção, essa certeza. E anunciamos e declaramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E anunciamos e declaramos também: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará, Jesus Cristo voltará. Essa é a certeza, essa é a convicção que arde dentro dos nossos corações, com júbilo, com alegria, com ações de graças ao Senhor. Vamos celebrar ao Senhor com adoração, com louvor, com cântico, com júbilo. E acima de tudo, com um coração grato. Com um coração grato. Vamos louvar ao Senhor. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Cordeiro mudo, sobre os seus ombros todo pecado
fui perdoado. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo sobre os seus ombros, todo pecado precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Maravilhoso. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Nem o inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Cantamos aleluia, cantamos declare, nem o inferno segurou. O inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Cantamos aleluia, cantamos Deus Pai, é com o coração agradecido, jubiloso, alegre, que nós podemos celebrar o nome que está sobre todo nome, o nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus, nós queremos declarar que nós amamos o Senhor, amamos a Jesus Cristo, nosso Salvador, amamos o Espírito Santo que nos guia, que nos mostra até mesmo o que vai acontecer, o nosso Consolador. Amamos a Tua Palavra, amamos a igreja e amamos pessoas. Senhor, fale conosco agora através da Tua Palavra. É a Tua Palavra que será lida, Senhor, que será ministrada. Senhor, estamos aqui reunidos diante de um banquete, em uma festa, aonde o Senhor nos deixou essa ordenança. Façam isso em memória de mim. Deus, é com alegria
que nós participamos desta festa, deste banquete, e reconhecemos, Senhor, o teu grande amor para conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Filho amado Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 3. Eu vou ler numa outra tradução que não está de acordo com o que está sendo passado no telão, ok? Vou usar uma outra tradução, mas o conteúdo é o mesmo. O profeta Isaías está profetizando sobre o sacrifício de Jesus Cristo, sobre a morte de Jesus Cristo. Isto muitos anos antes. O controle de Deus, o cuidado de Deus em cada detalhe da história. O título da minha mensagem nesta noite é Cordeiro Mudo. Cordeiro Mudo. O texto diz o seguinte: não havia nada de atraente nele, em Jesus. Nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças e as nossas enfermidades. Tudo que há de errado em nós, ele levou sobre si. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada ao matadouro, ou como cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. Não abriu a sua boca. Em nenhum momento ele abriu a sua boca. Nós acabamos de cantar o Cordeiro Mudo, que foi sacrificado. E em nenhum momento ele abriu a sua boca em defesa a si próprio. Diante das injustiças que estavam cometendo. Diante das calúnias, difamações e mentiras que foram inventadas a seu respeito. Mas nós, como podemos ver aqui, o profeta Isaías já profetizava sobre o Cordeiro Mudo, que seria sacrificado em favor a toda a humanidade, a todas as pessoas. Estamos numa semana comemorativa, uma semana festiva. E nós, como cristãos, temos a consciência e a convicção do significado da Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos em nossa memória também, na palavra de Deus, a primeira ministração da Páscoa. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21. O povo de Israel está escravo dos egípcios. Estão como escravos, sofrendo e clamam a Deus por uma libertação. E a Bíblia diz que Deus levanta Moisés como libertador, como salvador da nação de Israel, para levá-los a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel. E Moisés se apresenta a Faraó
E Faraó ali não aceita as argumentações e os pedidos de Moisés. E por isso Deus dá 10 sinais. 10 sinais do seu poder, do seu favor para com o povo de Israel. As 10 pragas caem sobre a nação do Egito, sobre a nação do Egito e sobre todos os egípcios, para provar que Deus é Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. E nós sabemos e entendemos que a 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi estabelecida a primeira Páscoa. E nós encontramos nesse texto aqui, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa, e celebrai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o de sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vier, porém, o sangue na varga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse ritual, observai essa celebração. Quando vossos filhos vos perguntarem: que celebração é esta? Que festa é esta? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filisteus, dos filhos de Israel, do Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Nós conhecemos a história, é uma história linda, aonde o sangue do cordeiro, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, um cordeiro puro, ele é sacrificado e oferecido em oferta pelos sacrifícios e pelos pecados das pessoas. E naquela noite especificamente é dada uma orientação para passar o sangue desse cordeiro nos umbrais. E quando o devorador, e quando o Espírito que Deus enviou para matar, sabe, encontrasse aquele sangue, aquela casa não seria amaldiçoada através da morte dos primogênitos. Não seria alcançada através das mortes dos primogênitos. E esse é uma comparação que nós fazemos com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se o sacrifício de animais, se o sacrifício de bodes, se o sacrifício de cordeiros teve uma importância espiritual tão grande, ao ponto de livrar da morte, da condenação dos primogênitos daquela casa, muito mais o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós comemoramos a Páscoa e lembramos também da morte e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que temos através da palavra de Deus. Jesus Cristo, quando Ele estabeleceu o seu reino, quando Ele veio ao mundo de uma maneira sobrenatural, através da Virgem Maria, gerada pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo cresceu. Quando Ele estava ali com seus 12 anos, uma vez ao ano, a família ia até Jerusalém para oferecer sacrifícios. É como se os pecados fossem acumulados durante o ano, e de repente, uma vez por ano, eles passavam ali uma semana, alguns dias em festa, em celebração, e ali eram oferecidos os cordeiros, eram oferecidos os animais de acordo com a posse de cada família, de acordo com a possibilidade financeira de cada família. E através do sangue daqueles animais que era oferecido ali no tabernáculo, ali no templo, as pessoas tinham os seus pecados cobertos. Tinham os seus pecados cobertos. E hoje nós sabemos que através do sacrifício de uma só pessoa, o Cordeiro de Deus,
que tirou o pecado do mundo, já não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais. Já não precisamos mais, porque o sacrifício foi completo. A obra de Jesus Cristo foi completa. Aquilo que Jesus Cristo estabeleceu na face da terra foi completa. Foi completa. Ele se fez cordeiro por nós. Ele se fez sacrifício por nós. E a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si alguns dos nossos pecados. Todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos defeitos. Isso é favor imerecido, nós merecemos. Nós que nos conhecemos muito bem, nós olhamos para a nossa vida, para o nosso passado, para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Deus tem misericórdia. Isso é graça de Deus, favor imerecido. É graça de Deus. Nós somos santificados, nós somos justificados, não porque você é bom, é porque Ele é bom. É porque Ele é amor, porque Deus é bom e deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. A vida de Jesus Cristo foi profetizada em João capítulo 17, versículos 1 e 4. João capítulo 17, versículos 1 e 4, diz o seguinte: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Que conheçam apenas um Deus, não existe deuses. Existe apenas um caminho que leva a Deus. E Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por intermédio de mim. E o próprio Senhor está declarando que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Porque Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, não para condenar ao mundo, para salvar o mundo. E o texto continua: eu te glorifiquei na terra. Jesus Cristo, ele declara: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Qual é a obra que Deus confiou nas mãos de Jesus desde o seu nascimento? Desde o seu nascimento, a salvação de toda a criação de Deus. Todas as pessoas são criadas por Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus Cristo como sendo o enviado de Deus ao mundo para a salvação. O propósito do nascimento de Jesus Cristo, o propósito da vida de Jesus Cristo com 12 anos, ele tinha esse discernimento, ele tinha esse entendimento, que ele foi enviado por Deus, e ele conversava com os sacerdotes ali a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas de Deus. E muitas vezes os pais ficavam abismados, perplexos com tanto conhecimento, com tanto entendimento. Jesus Cristo conhecia o propósito da sua existência. Desde o seu nascimento, a sua vida, os seus milagres. Você pode imaginar Jesus Cristo tendo que provar para as pessoas de que ele era bom? Você pode imaginar o Deus que se fez carne, o Deus que deixou o seu trono de glória, de majestade, foi enviado como homem, como pessoa, com a natureza humana, como nós, com uma diferença: não a natureza pecaminosa, a natureza santa de Deus. Santo, ele não pecou, em nenhum momento ele pecou, mas passou pelas mesmas dificuldades, lutas e dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. Foi tentado, e muitas vezes ele tinha que provar para as pessoas: eu sou do bem, eu não sou do mal. E como que ele precisava provar? Manifestando o reino de Deus, através de suas palavras. Manifestando o reino de Deus através das suas palavras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele pregava o reino de Deus, ele anunciava o reino de Deus. Eis que é chegado o reino de Deus, chegou o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso, é semelhante àquilo, e as pessoas ouviam, entendiam e recebiam nos seus corações. Outras pessoas desprezavam, outras pessoas atribuíam as obras de Jesus a Beuzebu,
aos demônios, ao inferno, ao diabo. Isso que você está fazendo, esse poder não provém de Deus. Esse poder provém do inferno, provém de Beelzebul. E Jesus, olha, vocês podem falar de mim, mas não atribuam a obra do Espírito Santo de Deus a Beelzebul. Não há perdão para esse tipo de pecado. Agora, vocês me caluniarem, vocês me difamarem, vocês me perseguirem, não tem problema. Ele não abriu sua boca, a Bíblia diz que ele não se defendeu, ele não abriu sua boca. Ele abriu sua boca quando ele falaram que as obras que ele fazia, que eram direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, estavam sendo atribuídas ao diabo, ao inferno. E ele vai em defesa do Espírito Santo de Deus e diz, cuidado com aquilo que vocês estão fazendo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso não tem perdão. Não tem perdão. Cuidado. E Jesus continuou pregando, anunciando, curando, manifestando o seu reino, cumprindo o propósito do Senhor. Ele tinha consciência de tudo aquilo que ele fazia, estava direcionado dentro da vontade de Deus. João capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum que eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Qual era a vontade de Deus para todo homem através de Jesus Cristo? Que os homens pudessem crer, acreditar que Jesus era um enviado de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo foi enviado de Deus para a salvação de toda a humanidade? Nós cremos, nós cremos. E aquelas pessoas, através das suas atitudes, através do seu comportamento, através dos seus procedimentos, demonstravam quem eles eram. Eu tenho dito, só existe 2 tipos de pessoas na terra. 2 tipos de pessoas na terra. As pessoas do bem e as pessoas do mal. Só existe 2 tipos de pessoas na terra. As pessoas do bem e as pessoas do mal. E como que eu sei se eu sou do bem ou do mal? Você está com a sua Bíblia aí? Mateus capítulo 12, versículo 33. Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. A árvore boa produz um fruto, a árvore má produz um fruto. Pelo resultado você conhece a árvore. Eu tenho dito isso, não tem como você colher de um limoeiro uma laranja. Um limoeiro vai dar um fruto, um limão. A laranjeira vai dar laranja. Não tem como uma pessoa boa dar frutos maus. Não existe essa possibilidade. E não existe a possibilidade de uma pessoa má dar frutos bons. Pela fruto você conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de toda palavra frívola que proferem dos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Olha só. Aquilo que nós proferimos, aquilo que nós falamos, o nosso procedimento, a nossa atitude em casa, no trabalho, no dia a dia, refletem quem nós somos. Refletem quem nós somos. Refletem quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, amor, paz, alegria, fruto do Espírito Santo de Deus. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus Cristo, Ele precisa provar em todo momento de que Ele era o enviado de Deus para a salvação de toda a humanidade. E essa é a vontade de Deus.
Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, Ele está vivo. Nós sabemos da morte de Jesus Cristo, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, por gentileza. 1 Pedro, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. Quantas vezes? Quantas vezes? No Velho Testamento, quantas vezes eles precisavam sacrificar os animais? Todo ano. Pelo menos uma vez ao ano. E o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, o corpo do Senhor Jesus Cristo, foi suficiente para nos perdoar? Sim ou não? E por que nós não cremos nisso? O sangue de Jesus Cristo é suficiente para considerar você justificado pela fé em Cristo Jesus? Sim ou não? E por que nós não cremos nisso? E por que o Espírito Santo de Deus tem que continuar nos provando, nos convencendo de que uma vez por todas o sacrifício foi suficiente para que você fosse considerado justificado, justo, justificado. Quando eu participava da ceia, quando eu era adolescente, eu tinha medo desse momento. Eu tinha pânico. Porque eu me considerava tão sujo, tão sujo, tão sujo, tão pecador, tão pecador, tão pecador, tão pecador. Falei, mas se eu comer isso indignamente, eu serei culpado, eu serei julgado, de acordo com a minha atitude errada que eu estou fazendo. E aquilo muitas vezes eu enrolava e não participava da ceia. Não participava da ceia. Deixava de usufruir desse momento tão especial. Porque algumas mentiras e alguns enganos na minha mente diziam que aquilo não era suficiente para que eu me tornasse puro, limpo, através da confissão, através do perdão. Através da confissão, através do perdão. E o sacrifício, nós sabemos, concluiu. Ele consumou. Eu concluí, eu consumei a obra que me deste para realizar na terra. Qual é? A morte e ressurreição. O texto continua. Os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós somos considerados justificados por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 26. Lucas 23, a partir do versículo 26. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando no campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-a carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubra-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É interessante que Jesus, ele não procurava a sua própria defesa.
Ele não se defendia. Mas uma das primeiras vezes que Jesus falou aqui, Jesus pede perdão. Jesus pede perdão pelas pessoas, pelos seus malfeitores. Jesus pede perdão pelas pessoas que estão maltratando ele, pelas pessoas que estão humilhando ele, pelas pessoas que estão, caluniando contra ele. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em alguns momentos, Jesus solta algumas frases, Jesus fala alguma coisa para manifestar o seu reino e, acima de tudo, a sua compaixão e o seu amor para com aquelas pessoas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros a si mesmo, se salve, se é de fato o Cristo, o Deus, o escolhido. Zombaria. Zombavam dele, não criam nele. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Zombando, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu e dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Olha só, o ladrão da cruz. Eu estou aqui porque eu estou sofrendo castigo pelo mal que eu pratiquei, pelos erros que eu pratiquei. Eu mereço, mas ele não. Mas este nenhum mal fez. Este homem nenhum mal fez. Aquele malfeitor foi em defesa de Jesus. O cordeiro mudo. O cordeiro que não se defendeu. É muitas vezes difícil nós queremos de alguma forma nos defendermos. Não é difícil, muitas vezes, você, ficar quieto. Ficar com a boca calada. Vem uma calúnia, vem uma difamação, vem uma situação, E você vai à sua defesa, você quer falar, você quer justificar, você quer fazer alguma coisa. Não é bem assim, não. Ele ficou calado, ele ficou mudo, ele não falou nada, não abriu a boca. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, ele falou mais uma vez. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Mas e os pecados dele? E o que ele tinha praticado? O que ele tinha feito? Como que hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Ele não participou de uma ceia, ele não foi batizado, ele não fez integração, não passou pelo grupo familiar, não participou de uma celebração, não participou de uma vigília, ele não jejuou, ele não orou, ele creu. Ele creu. Ele creu. Creu em Jesus. Creia em Jesus e será salvo. A salvação vem através da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Creu em Jesus. Creu em Jesus. E nós que temos o privilégio de orarmos, de jejuarmos, de participarmos da ceia, de participarmos da integração, de participarmos do culto, nós fazemos por gratidão, não fazemos para receber alguma coisa em troca. Eu não venho ao culto para receber alguma coisa em troca. Eu não venho ao culto para ser abençoado. Eu já sou abençoado. Eu já estou abençoado. Por isso eu venho celebrar, adorar. Eu venho para uma festa. Eu venho para uma música. Onde tem festa, onde tem música, onde tem danças, júbilo e alegria. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Rasgou-se o véu. O que representa o véu?
O Santo dos Santos só podia entrar uma pessoa, o sacerdote, uma vez por ano no Santos dos Santos. Tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o Santo dos Santos. E quando o véu se rasgou, o que representa isso? Separação. Não existe mais separação entre o homem e Deus. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Se você diz Deus, Ele ouve as tuas preces, as tuas orações, através do mediador Jesus Cristo. Jesus Cristo foi sacrificado uma única vez para nos purificar, para nos perdoar de todo o pecado. Não sinta-se pecador. Não receba isso no seu coração. Não, eu sou pecador. Nós não somos pecadores. Nós somos justificados pela fé. Se porventura você pecar, o pecado já não tem mais domínio sobre você. Você não tem mais uma vida pecaminosa, diária, constante. Isso já não faz parte do teu viver, porque você foi transformado em uma nova criatura. Uma nova criatura. O pecado já não exerce mais domínio sobre você. Você não é mais escravo do pecado. Porque o sangue de Jesus Cristo não cobre o pecado. Ele tira o pecado. Ele tira o pecado. Ele tira os nossos pecados. E se nós entendemos isso, nós vivemos numa vida mais direcionada, mais focada, porque o nosso alvo como cristãos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, é não pecar. Por que eu não peco? Porque eu amo a Ele. Por que eu não vou pecar? Porque eu amo Ele de paixão. O amor dele é ilimitado, o amor dele é grande, é infinito. E quando eu experimento desse amor, eu vivo uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E se porventura eu pecar, nós temos um advogado, nós temos um mediador, nós temos Jesus Cristo, que nos perdoa e nos purifica de todo o pecado, e nós voltamos à nossa carreira, à nossa caminhada cristã. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a salvação de toda a humanidade. Para que nós vivamos uma vida plena, uma vida reta, uma vida completa, aqui na terra e lá no céu. Aqui na terra e lá no céu. Não que sejamos merecedores, nós não somos merecedores. A graça do Senhor nos alcançou. É porque Ele é bom, é porque Ele é amor. Por isso Ele concedeu essa graça, por isso Ele concedeu esse tão grande amor para conosco, oferecendo o seu Filho amado Jesus Cristo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Versículos 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Jesus Cristo declarou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. E morreu. E expirou. E morreu. Mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo vive. Ele vive. É festa, é alegria, é dança, é música. Não existe mais tristeza, não existe mais cabisbaixo. Ficamos com a cabeça baixa. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo vive, Ele está aqui. Por mais que os teus olhos não possam ver, por mais que as tuas mãos não possam tocar, Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está mais num túmulo. Ele está vivo, Ele está vivo. Ele está vivo. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Lucas 24, 1 a 8. Mas o primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de medo, de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que você está buscando no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou.
Jesus Cristo ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele pregou, ele ensinou, lembre disso. Ele falou, e aquilo que Jesus fala é verdade. Façam isso em memória de mim. Ele deixou essa ordenança para nós. Façam isso em memória de mim. Isso é verdade, isso é assim. Jesus Cristo vive, o sacrifício de Jesus Cristo foi completo. O texto continua, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Então se lembraram das suas palavras. Irmãos, nós temos uma tendência muito fácil de nos esquecermos. De nos esquecermos das coisas. De nos esquecermos da palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo deixou essa orientação. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Ensine os seus filhos. Ensine o filho dos seus filhos. Sabe, essa promessa, isso foi dado lá na Páscoa, lá para Moisés, quando o povo foi tirado de uma maneira poderosa do Egito. Essa promessa se estende a nós também. Se estende a mim, a você. Nós não fazemos parte mais deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E a vida que eu tenho, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É essa a promessa de Deus. Equipe de louvor, por gentileza. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu quero encerrar com o texto de Romanos, capítulo 4. A partir do versículo 24, a parte B do versículo. A parte B do versículo, e o capítulo 5, 1 e 2 de Romanos. O texto nos diz o seguinte: nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, mas o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. A morte de Jesus Cristo teve um propósito. Qual era o propósito? Ele foi entregue pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. O cordeiro que tira o pecado do mundo. A partir daí, o que acontece após a ressurreição de Jesus Cristo? A morte, a condenação e a morte tirou, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E a partir da ressurreição, o que o texto diz aí? Por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte levou as nossas transgressões, os nossos pecados. A ressurreição nos considera justo. A morte levou as nossas transgressões e os nossos pecados. A ressurreição, morte e ressurreição. Lembra do batismo? Morte para o velho homem, e você nasce um novo homem, uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A ressurreição nos considera justo. Deus, quando está te vendo aqui, agora, sabe como Ele te vê? Justificados. Sem nenhuma condenação. Ele não veio para trazer peso, apontar teus pecados, apontar teus erros, as tuas falhas. Ele manifestou o seu amor por você, dando Jesus Cristo, oferecendo Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa a vontade de Deus. É essa a vontade de Deus para nós. Essa vontade de Deus para a igreja. Essa vontade de Deus. Por causa das nossas transgressões, Ele ressuscitou. Por causa da nossa justificação.
Versículo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos firmes aonde? Nessa graça, nessa celebração, neste amor, nesse grande amor para com Deus. A graça é um favor imerecido. Ele não nos deu Jesus porque nós somos bons. Ele nos deu Jesus porque Deus é bom, Deus é amor. Deus é amor. E Ele sabe que nós herdamos de Adão, através da desobediência de um só homem, entrou o pecado em toda a humanidade, mas através da obediência de um só homem, entrou a justificação, a redenção de todos os pecados. E nós podemos celebrar a Ele com júbilo, nós podemos celebrar a Ele com alegria, nós podemos celebrar a Ele com gratidão em nossos corações. Cordeiro mudo. O Cordeiro mudo. O sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para justificar você, para justificá-lo de todo engano, de todo mal, de toda mentira. O diabo não quer que você creia nisso. O diabo não quer, por isso ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso que nós somos tentados de acordo com a nossa própria cobiça. Cada um é tentado de acordo com a sua própria cobiça. Mas a Bíblia diz que entre a tentação e o pecado, antes do pecado, Deus te dá uma válvula de escape para você fugir, para você falar não ao pecado, para você não cair em pecado. Mas se porventura você cair, isso já não faz parte da sua vida. Isso é um acaso. Porque o nosso foco é não pecar. E por que eu não quero pecar? Porque eu amo a Deus. Por que eu não quero pecar? Porque eu amo a Deus. Porque eu reconheço o sacrifício de Jesus Cristo, o grande amor de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo o pecado, o corpo de Jesus Cristo que foi moído pelas nossas transgressões. E tudo aquilo que nós fazemos por gratidão. Sabe por que a gente vem na igreja? Por gratidão. Sabe por que ontem teve vigília, né? Sabe por que a gente vem na vigília de oração? Passa a madrugada orando? Por gratidão. Por gratidão. Sabe por que nós vamos participar da ceia nessa semana que comemora essa Páscoa? Gratidão. Gratidão pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Você acredita nisso? Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, nos preparando para participarmos da ceia do Senhor. Cada gesto na cruz, aleluia, amor. Aleluia. Cada corte em seu corpo, amor. Cada gota de sangue, amor. Jesus. Obrigado, Jesus. Cada prego cravado, amor. Aleluia. Cada açoite Obrigado, em seus Jesus. ombros, amor. Obrigado, Senhor. Cada espinho em sua face, amor. Jesus. Acredito na cruz que se ergueu, acredito no sangue que verteu, acredito em ti, Jesus. Faça desse cântico a sua oração, a sua declaração de fé. Cante de todo o seu coração. Aleluia. Gesto na cruz, amor. Cada corte em seu corpo, amor. Cada gota de sangue, amor. Jesus.
Acredito que o preço foi pago. Acredito no amor derramado. Acredito em ti. Acredito em ti, no Jesus. Tudo pago está. Aleluia, o amor venceu, tudo pago está. Aleluia, o amor venceu, tudo pago está. Aleluia, o amor venceu. Receba o nosso louvor, receba a nossa celebração, receba, Senhor, como gesto de júbilo, de alegria, de gratidão. Ei, ei! Acredito na cruz. Você pode sair do seu lugar. Pegue os elementos aqui e volte para o seu lugar. Temos elementos lá atrás e aqui na frente. Acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Eu acredito, acredito que o preço foi pago. Acredito no amor derramado. Acredito em ti, acredito em ti, Jesus, tudo pago está. Tudo pago está. Aleluia, o amor venceu. Tudo pago está. Aleluia, o amor venceu. Tudo pago está. Aleluia, o amor venceu. Tudo pago está. Aleluia, o amor venceu, Senhor, o teu amor venceu, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que comerdes esse pão, todas as vezes que vocês comem esse pão e bebe esse cálice, nós anunciamos a morte, a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, santificamos esse elemento ao Senhor. Reconhecemos, Senhor, a grandeza do pão que representa o corpo de Jesus Cristo. Humilhado,
maltratado, dilacerado, foi entregue por nós. O sangue da nova aliança. A nova aliança, a nova aliança. Temos uma aliança contigo, Senhor. Essa aliança, existem promessas lindas e maravilhosas a nosso respeito. Deus, queremos declarar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Obrigados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos considera justificados, justos diante do Senhor. Deus, é com júbilo e com alegria, Senhor, como corpo de Cristo, como igreja, participamos deste momento, Pai, em nome de Jesus. Vamos participar do pão. Agradeça ao Senhor pelo corpo. Um coração jubiloso, um coração alegre. Vamos participar do cálice. E Jesus, por amor, morre e ressuscita, no verdadeiro sentido da Páscoa, cumprindo assim as Escrituras, pois Jesus é a nossa Páscoa, ou seja, o nosso libertador, o nosso Salvador. Sua vida foi posta como cordeiro mudo, que sendo morto derramou seu sangue em favor de muitos. A nossa libertação espiritual plena foi conquistada por Cristo. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Aceitar o sacrifício de Jesus feito por nós, como diz as Escrituras, é comer da Páscoa, é viver uma nova vida em Cristo Jesus. As palavras de Deus estão escritas e já foram declaradas a nosso respeito. Eu preciso crer e obedecer. O resultado é alegria, paz nas promessas realizadas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite de festa, por essa noite de celebração. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu infinito e grande amor para conosco. Já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Nós queremos declarar que nós fazemos o que fazemos. Cada atitude, tudo que fizeres, faça de coração para o Senhor, como para o Senhor, com um coração grato, jubiloso e alegre. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Eu quero declarar uma semana de paz, uma semana de alegria, de conquista. Deus, o próximo final de semana, onde estaremos celebrando mais um ano aqui em Maringá. Deus, muito obrigado por esse privilégio. Queremos abençoar a vida do Pio, da Rose, Senhor, do colegiado. Obrigado, Senhor, Pai, pelas famílias aqui representadas, pelas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Queremos abençoá-las com toda sorte de bênção espiritual, Deus, em nome de Jesus. E declaramos que nós amamos o Senhor, amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Que a graça de Deus Pai, que o amor, o seu infinito amor, que o sacrifício de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, que nos considera justificados, justos, que o consolo e a presença do Espírito Santo de Deus permaneça em nós, nessa semana, nas nossas responsabilidades, na nossa família, em tudo aquilo que precisamos fazer. Deus, Espírito Santo, encha-nos de Ti, encha-nos da Tua presença, Senhor, e com júbilo, e com alegria, e com louvor, e com adoração, e com música, queremos exaltar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Estava longe, veio resgatar, do sepulcro me ergueu, quando mais preciso.